18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas, Karine. Tudo certo, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Valeuzaço pela sua companhia. E é claro, um abraço para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Bem, hoje nós temos presentes aí para os nossos ouvintes. O que nós temos hoje na programação? Carlão. Olha aí. Temos sim um par de convites para o cinema da rede CSI, exatamente para você que estiver passando agora, aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, para agora. Boa. Os ingressos são seus, um par de ingressos para você curtir o cinema aqui de Manaus. 6 e 2. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Chuva causa mais um deslizamento de barranco e compromete casas no bairro Cidade Nova. Preço médio da gasolina no Amazonas registra aumento de mais de 16% em março. A bancada do Amazonas garantiu 2 vagas na Comissão de Constituição e Justiça. Nome de Bosco Saraiva está cada vez mais forte para assumir a superintendência da SUFRAMA. 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, mais uma edição do 18 horas no ar. E hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023, vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karine, a chuva não dá trégua em Manaus. Voltou a chover forte hoje na cidade pelo segundo dia consecutivo. E com tanta chuva, teve mais um deslizamento de barranco, desta vez na zona norte, Karine. Exatamente, Carlão. O deslizamento foi na noite de ontem no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Uma casa ficou parcialmente soterrada, felizmente sem vítimas ou feridos. Mesmo assim, segundo a Defesa Civil, outras casas precisaram ser interditadas por causa do risco de novos desabamentos. Foi uma noite tensa, Karine, uma noite de desespero para os moradores da área. Tudo indicava que teríamos aí mais um grande deslizamento e os moradores ligaram pedindo socorro para a Central 199 da Defesa Civil. Bom, e quando as equipes da Defesa Civil chegaram, verificaram a gravidade do problema e imediatamente evacuaram toda a área. Há risco de novos deslizamentos porque a terra está totalmente encharcada por causa de tanta chuva, né, gente? Cerca de 18 famílias foram retiradas do local, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um deslizamento de terra soterrou parcialmente uma casa no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, na noite desta terça-feira. Segundo a Defesa Civil Municipal, não houve feridos e pelo menos 18 casas precisaram ser isoladas. De acordo com o diretor de operações da Defesa Civil, José Mendes, o barranco deslizou e soterrou parcialmente uma casa. Felizmente, os moradores da residência não ficaram feridos. Houve um deslizamento soterrando uma casa parcial, mas aquela área toda do Boas Nova, desde 2021 nós vemos acompanhando a situação do Boas Nova. Nós, no ano de 2021, retiramos ali mais ou menos 18 famílias, é uma área de barranco muito alta, é uma área íngreme, e colocamos todas lá juntamente com a SEMAS, que é a Secretaria de Ação Social, no auxílio aluguel. E alguns voltaram para lá. E ontem houve esse deslizamento, todo mundo apavorado, ligando, várias ligações para nossa Central 99. Segundo informações do diretor de operações da Defesa Civil, 18 casas no entorno precisaram ser isoladas devido ao risco de um novo desabamento. As famílias foram realocadas para a Escola Municipal Professor Rosendo Neto de Lima e também receberam ajuda de uma ONG. Esses moradores já foram cadastrados na Secretaria de Assistência Social e Família para recebimento do auxílio aluguel. Nós estamos preocupados, nós estamos numa situação de anormalidade na cidade de Manaus, muita chuva, isso nunca aconteceu em Manaus e agora fugiu do controle. O sistema de pluviometria está todo dia fazendo uma análise porque está chovendo em locais diferentes na cidade de Manaus, mas toda a cidade está sendo afetada. E
e de pronto atendimento, chegando lá, tiramos as famílias, nós contactamos a secretária Dulce da CEMED, de pronto a secretária nos deu uma escola Rosendo Júnior para colocar as famílias. Depois apareceu também uma ONG para nos ajudar e colocamos famílias para a ONG e retiramos as famílias do local, colocando elas em situação segura. Em menos de uma semana, esse é o terceiro deslizamento de terra registrado aqui na capital amazonense. O primeiro aconteceu na comunidade Monte Cristo, também na zona norte de Manaus, quando um deslizamento causou uma enxurrada de lama nas ruas do local. O segundo deslizamento aconteceu na comunidade Pinto d'Água, na zona leste de Manaus, e matou 8 pessoas na noite do último domingo. Mais de 100 famílias ficaram desabrigadas e 84 delas estão abrigadas temporariamente na Escola Municipal Helena Augusta. Já a situação no conjunto Boas Novas já ameaçava os moradores desde o ano de 2021, quando 18 famílias foram retiradas de uma área de risco no local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 8 minutos em Manaus e a central de ocorrência da Defesa Civil está congestionada. Só ontem foram registradas mais de 100 chamadas pedindo aí ajuda, Karime. Carlão, e 7 desses chamados são casos de extrema gravidade, como podem resultar aí em novos deslizamentos, como explica o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Gladstone Silva. Vamos ouvir. Na data de ontem, 14 de março, foram registradas 121 ocorrências na Central 199 da Defesa Civil. Dessas 121 ocorrências, 7 ocorrências são de prioridade 1. E o que significa? Significa que essas 7 ocorrências elas podem evoluir para um desastre mais grave, inclusive podendo causar perdas humanas. Dessas ocorrências que foram registradas na data de ontem, nós vamos dar destaque para a ocorrência na comunidade Boas Novas, onde houve um deslizamento de barranco que afetou entre 15 a 18 casas. A equipe da Defesa Civil, junto com a CEMASC, esteve no local e, em consequência do risco, desalojou 10 famílias, mas hoje nós estamos voltando ao local porque outras casas podem ser interditadas a depender do olhar técnico da equipe que está indo para o local. Nossas equipes estão na rua atendendo outras ocorrências em outros bairros da cidade e nós vamos continuar atuando para tentar minimizar os riscos causados pelas fortes chuvas que têm caído na cidade. 18 horas. Olha, o momento exige total atenção, principalmente das pessoas que moram nos mais de 1000 locais de risco que já foram mapeados, inclusive pela Defesa Civil aqui em Manaus. São pelo menos 62 locais de extremo risco, ou seja, onde podem acontecer novos deslizamentos. Pois é, Carlão, o risco é muito grande mesmo, porque com as chuvas intensas e constantes dos últimos dias, o solo está totalmente encharcado e com isso o risco de deslizamento é alto. E o que mais preocupa é que muita gente, vamos dizer aí milhares de pessoas, moram nesses locais de alto risco. A possibilidade de novos deslizamentos tem tirado o sono de muitas famílias, principalmente depois da tragédia da noite de domingo passado, quando 8 pessoas morreram soterradas no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Olha, como nós já informamos aqui no 18 horas, em Manaus choveu acumulado de 424,3 milímetros em fevereiro deste ano. A média considerada normal para esse período na cidade é de 296,8 milímetros de chuva. Portanto, choveu e choveu muito. Isso significa aí uma média de 42,9% acima, da média, do normal. E agora, o mês de março não está sendo muito diferente, não. Chuvas fortes e demoradas
ocorreram nesses 15 dias de março, aumentando ainda mais o risco de deslizamento de encostas e de alagamentos. E é preciso que todos façam a sua parte para evitarmos aí novas tragédias. Quem mora em área de risco deve procurar abrigo em outro local. Isso é urgente, gente. A prefeitura está pagando o auxílio aluguel e nessas áreas consideradas de alto risco devem ser imediatamente evacuadas para que, em caso de novos deslizamentos, pessoas não sejam soterradas. O momento exige a ação do poder público e das pessoas também. Caso contrário, a situação pode ficar ainda mais crítica e perigosa. Olha, o momento exige, inclusive, ação, principalmente uma ação preventiva. Não há por que esperar o pior acontecer. O volume da chuva tem sido grande, o solo já está encharcado e isso forma uma combinação para novos deslizamentos. E se as pessoas continuarem morando nesses locais de alto risco, uma nova tragédia é quase inevitável. Então, cada um que faça aí a sua parte para que as vidas sejam preservadas nesse momento de chuvas intensas e diárias. 18 horas. Ora, 6 horas e 12 minutos, você no melhor ministro do Brasil e tem um deputado do Amazonas envolvido em polêmica. O deputado federal Alberto Neto, do Partido Republicanos, assinou a proposta de emenda à Constituição que acaba com o Ministério Público do Trabalho e que enfraquece a Justiça do Trabalho na fiscalização da exploração do trabalho análogo à escravidão, Karime. Carlão, e é claro que o deputado foi muito criticado nas redes sociais. E para falar mais sobre essa polêmica, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom te ver, Cadu. Então, explica pra gente aí qual que é a explicação do deputado Alberto Neto sobre toda essa situação. Nossa, que regride, né? Todas as leis trabalhistas que foram conquistadas com suor e sangue pelos brasileiros, não é, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Uma explicação convincente não tem, Karime. O que tem, na verdade, são desculpas. Sabe aquele ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu? Eita. Pois é, foi isso aí. O deputado capitão Alberto Neto assinou o requerimento de apoio à PEC sem ler com atenção o teor da proposta. E ele só leu a capa, né? E acabou que deu no que deu. Essa PEC, que foi apresentada pelo deputado Felipe de Orleans e Bragança, conhecido como Príncipe porque ele é descendente da família imperial. O Príncipe propôs uma PEC de supostamente modernização da Justiça do Trabalho. Mas, nessa modernização, claro, ele quer principalmente enfraquecer os órgãos de fiscalização trabalhista. Na verdade, Karime, é uma reação às diversas operações policiais que libertaram centenas de pessoas do trabalho análogo à escravidão. Essas operações aconteceram no Rio Grande do Sul, principalmente, né, nos plantios de uva, né, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também em outros estados só esse ano. E o Príncipe, deputado federal com todo o seu espírito liberal, apresentou uma PEC para enfraquecer as autoridades de fiscalização justamente para não pegar esse trabalho análogo à escravidão. E o capitão Alberto Neto, deputado, foi lá e assinou o requerimento de apoio a essa PEC. E não foi só ele. Outros 60 deputados também assinaram apoiando a proposta. Hoje de manhã, eu conversei com o deputado capitão Alberto Neto, Karime, ele explicou que passou batido. É porque geralmente acontece isso, esse expediente bastante aqui na Câmara, Karime. Os parlamentares se ajudam, um assinando a proposta do outro, um apoiando a frente parlamentar do outro, e nesse troca-troca de assinaturas, surgiu aí esse escândalo. O tal do ditado, escreveu, não leu, pau comeu, né? Então a PEC do Príncipe caiu na malha das redes sociais e o deputado de gaiato no navio, ou não, né? Acabou se expondo também. Ele prometeu, agora falando com a gente, ele disse que agora vai analisar a proposta com mais calma e destacou que não apoia veementemente o trabalho escravo. Então vamos ouvir o que disse o deputado capitão Alberto Neto. Eu vou analisar com mais profundidade esse projeto. Seria inaceitável alguém ser favorável à questão do trabalho escravo. Isso aí não é nem concebível, isso para mim tem que ser criminalizado. Quem for favorável à questão do trabalho não é nem cometer
como exploração do trabalhador, mas só em ser favorável, para mim, já tem que ser considerado crime. A ideia que ele trouxe era reduzir a máquina do judiciário, a gente tem uma máquina do judiciário muito pesada também, e tentar tornar uma legislação mais eficiente. Não tem nada a ver com a questão de análogo a trabalho escravo. Se tem esse órgão que é responsável por fiscalizar, esse órgão, se terminar, ele tem que ser, a função tem que ir para outro. A fiscalização tem que sempre existir. Se não for esse órgão, será um outro órgão que vai fiscalizar. Eu acho que é mais discutir a reestruturação do judiciário trabalhista. 18 horas. A gente acompanhou agora a explicação do deputado federal Capitão Alberto Neto sobre o porquê que ele assinou a proposta de emenda à Constituição que acaba com o Ministério Público do Trabalho e, consequentemente, enfraquece a Justiça do Trabalho na fiscalização e principalmente dessa exploração do trabalho análogo à escravidão, que é uma luta diária aqui no Brasil, né, Cadu? Exatamente, Karime, mas é aquilo que eu expliquei, né? Acontece muito aqui, os deputados federais, um assina a proposta do outro, principalmente com relação à frente parlamentar, proposta de emenda à Constituição, qualquer outro tipo de proposta que exija apoiamento por meio de assinatura, os deputados se trocam ali as assinaturas. Então acontece isso, né? Você lê a emenda, mas quando vai ler a justificação, não é bem o que está escrito na emenda. E esse projeto de lei acabou caindo na malha, como eu disse, das redes sociais. Vários sites, aí, os grandes sites da mídia apontaram para essa questão, um endurecimento contra a fiscalização trabalhista. As ações de fiscalização não vêm sendo atacadas só agora, vêm sendo atacadas desde muito tempo, né, Karime? Então, faz muito tempo, inclusive nessa última reforma trabalhista, a fiscalização também foi enfraquecida. Mas é importante dizer, Karime, que nesse momento, com relação a essa PEC aí do Príncipe, que ela ainda não foi apresentada, são necessárias aí 308 assinaturas de parlamentares e como ela tinha 62 apenas, ainda estava longe de ser apresentada. Então, vamos nos acalmar. Mas se o escândalo não tivesse vindo à tona nas redes sociais, quem ia passar batido não seria a gente, com certeza, né? Karime e Carlão. Ricardo, olha só, a bancada do Amazonas garantiu aí já 2 vagas na Comissão de Constituição e Justiça, que é inclusive a principal comissão da Câmara Federal. Isso é bom. E até que ponto isso é estratégico e importante pra gente, Cadu? Explica aí. Carlão, os deputados Fausto Júnior, Silas Câmara e Capitão Alberto Neto agora fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a comissão da Câmara mais importante e também a mais cobiçada pelos parlamentares. Para o Amazonas, isso é estratégico, porque eles vão ajudar a encaminhar as pautas de interesse do estado do Amazonas, não só em relação à Zona Franca de Manaus, que vai passar por um momento turbulento em breve, né, por causa da reforma tributária, mas também sobre assuntos voltados à economia, meio ambiente, desenvolvimento social e, claro, a PEC da reforma tributária vai passar novamente pela CCJ. Então é possível que haja um bloqueamento, né, um triunvirato para poder fazer o bloqueio necessário com relação o texto, né, que for contrário aos interesses da Zona Franca de Manaus. A CCJ, Carlão, vai ser comandada pelo PT, mas os partidos de oposição ao governo ganharam um pouco mais de espaço entre os membros titulares e suplentes. Daí a razão dos deputados Silas Câmara, Alberto Neto e Fausto Júnior fazerem parte dessa comissão. Já o deputado Amon Mendel e o deputado Atila Lins são titulares na comissão da Amazônia e dos povos originários tradicionais. Amon Mendel também faz parte da comissão de Meio Ambiente. Já os deputados Saulo Viana, Sidney Leite e Adail Filho estão juntos na Comissão de Finanças e Tributação, juntinhos lá na mesma comissão. Esse colegiado é também estratégico, Carlão, para os assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus. Estou fazendo aqui, claro, um resumão, viu, Carlão? Claro que esses deputados, todos eles aí fazem parte de outras comissões temáticas. Eu estou relatando aqui as principais conjunturas, mas é importante dizer que temos deputados em comissões estratégicas, no
caso CCJ para analisar a constitucionalidade das propostas e Finanças e Tributação, por onde vai passar a PEC da reforma tributária. Importante essa armação estratégica. Carlão e Karime. Cadu, e o nome de Bosco Saraiva, ele está ganhando mais força para assumir a SUFRAMA. E quem é esse novo apoiador de Bosco Saraiva? Conta pra gente. Karime, é nada menos que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que a nomeação de Bosco Saraiva é positiva para a SUFRAMA e também para a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que disse o ministro Padilha com exclusividade para o programa 18 horas. Eu acho um nome muito positivo, acho uma pessoa que tem conhecimento da área, conhecimento da região, mas essa é uma análise que é feita pelo ministro da área, que é o ministro do Desenvolvimento do Comércio, certamente vai ouvir a bancada, porque a bancada conhece a realidade local. 18 horas. Aí a fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em relação do nome de Bosco Saraiva para assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus, foi otimista, né, Cadu? Sim, é um super apoio ao deputado Bosco Saraiva, logo ele que queria um ano sabático, né? Já deu, né? Eu queria estar no lugar de Bosco Saraiva, viu, Karime? Todo mundo quer que ele volte a trabalhar, só ele que não, né? Pois é, agora ele só tem uma... mas até alguém nomeá-lo, alguém chamá-lo, ele vai continuar aí no ano sabático, né, não? Não sai, né, Karime? Parece que tá demorando bastante, sim. Que vai virar um ano sabático, né? Olha, agora ele não tem só o apoio da bancada do Amazonas, ele conta também com o apoio desse ministério importantíssimo que é Relações Institucionais. A expectativa, Karime, é de que o nome de Bosco Saraiva seja anunciado oficialmente e também finalmente no próximo dia 24, na semana que vem, pelo ministro Geraldo Alckmin, que é o titular do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que é o ministério a quem a SUFRAMA está subordinada nesse governo. E o ministro Geraldo Alckmin confirmou que vai participar da primeira reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que vai acontecer aí em Manaus no próximo dia 24. Então é possível que Bosco Saraiva saia de lá titular da SUFRAMA. Karime, Carlão. Cadu, para encerrar aí a sua participação direto de Brasília, olha só, parece que o ministro Alexandre de Moraes autorizou a volta imediata, inclusive, do governador Ibanez para o comando aí do Distrito Federal. Procede essa informação, Cadu? Procede, Carlão, foi hoje à tarde. O governador Ibanez Rocha, só lembrando, ele foi afastado do cargo no dia 10 de janeiro pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de ter sido conivente, também omisso com os ataques antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro, com a invasão aos 3 poderes. Após quase 90 dias, né, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que as provas que foram apresentadas pela defesa amenizam a situação do governador, permitindo que ele volte ao cargo imediatamente, porque ele não iria interferir nas investigações. E a defesa também conseguiu desvincular Ibanez da figura do ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, que continua preso. Anderson Torres é aquele personagem que estava nos Estados Unidos, ele era secretário de Segurança, saiu um dia antes dos ataques e na casa dele foi apreendida aquela minuta de decreto de intervenção no TSE assinada pelo ex-presidente Bolsonaro. Aqui em Brasília, Carlão, falando regionalmente, o retorno dele foi festejado, já que a vice-governadora Celina Leão não está conseguindo conter uma crise na administração pública, principalmente na saúde. Pessoas estão morrendo na porta dos hospitais por falta de atendimento médico. Os contratos com os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros setores, tem crise também no transporte público. A cidade, a capital federal, está um caos, principalmente na saúde. Eu não vou entrar nessa questão de dizer que está sendo intencional, mas que está tendo uma crise profunda na saúde pública, com casos gravíssimos, inclusive de morte de pessoas na porta dos hospitais. Isso aí está acontecendo. E quem sabe Ibanez Rocha possa conter essa sangria na administração pública. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Bom trabalho. Abraço, gente. Tchau, tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 26 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, o Amazonas registrou alta de 16,25% no preço médio da gasolina em março, a maior alta na média nacional, de acordo com pesquisa Ticketlog. Segundo o levantamento, Carlão, a análise nacional, todos os estados e o Distrito Federal registraram aumento de mais de 4% no valor da gasolina. Mas o destaque no período ficou novamente para o Amazonas. Aqui em Manaus, a média de preço passou de R$ 5,50 para R$ 6,50. A repórter Odinea Araújo fala mais a respeito desse levantamento. Vamos acompanhar. Esse é o primeiro levantamento feito após 1º de março, quando houve o retorno da cobrança dos tributos federais sobre os combustíveis. A desoneração, aprovada pelo governo Bolsonaro às vésperas das eleições para conter a alta de preços e lhe render algum capital político, foi prorrogada por mais 2 meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o prazo encerrou no final de fevereiro. O levantamento do índice de preços Ticketlog verificou as regiões e todos os estados. O norte do país é onde o combustível está mais caro nessa primeira quinzena de março. A alta é de 9,85%, o equivalente a R$ 6,23 o litro, o maior preço médio nacional. Em todo o país, o preço médio do litro da gasolina está sendo comercializado a R$ 5,88 desde 1º de março, um aumento de 9,04% quando comparado com o mês de fevereiro. Na análise por estado, todos eles e o Distrito Federal registraram um aumento de mais de 4% no valor da gasolina. Mas o Amazonas novamente se destaca no período. Aqui, o combustível aumentou 16,25% e passou de R$ 5,63 para R$ 6,55. Para a professora da Universidade Federal do Amazonas, a economista Michele Aracati, o valor mais alto do combustível aqui no estado não é novidade. Mesmo antes do dia 1º de março, definido como o período onde teríamos o retorno da cobrança dos tributos federais que incidiriam sobre o valor dos combustíveis, os amazonenses já começaram a pagar mais caro pelo combustível. Ressalto que o valor do combustível praticado nas bombas e pago pelos consumidores amazonenses sempre foi acima da média regional e, por muitas vezes, mais caro que o valor praticado a nível federal. O Amazonas sempre figura entre os estados com o valor médio dos combustíveis mais alto. Apesar do disparate no valor da gasolina no Amazonas, o preço médio mais elevado do país foi identificado em Roraima, onde o litro da gasolina está a R$ 6,63. A professora Michele Aracati destaca que o aumento no preço do combustível não é ruim apenas para os motoristas, mas também para os donos dos postos. Com o combustível mais caro, o carro vai ficar mais vezes na garagem. O que nós temos aí em termos de cenário macroeconômico é a certeza de que o consumidor ele não vai deixar de comprar o combustível, mas ele vai reduzir a quantidade demandada do produto, o que impacta diretamente no segmento dos postos de combustíveis. Ainda conforme o levantamento do índice de preços Ticketlog, o combustível mais barato nessa primeira quinzena de março foi verificado na Paraíba, onde o litro da gasolina está a R$ 5,40. Entre as regiões, o Sudeste tem o menor preço médio. O combustível lá subiu 8,49% e chegou a R$ 5,65. Odinea Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Prefeitura de Manaus voltou hoje com o programa Leite do Meu Filho. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir tempo e temperatura. E para amanhã, amanhã já é quinta-feira, Carimilhão. Final de semana já aí nas portas. Vamos lá, tempo e temperatura para amanhã. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para esse dia 16, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 96%. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do Rio Negro no Porto de Manaus para 25 metros e 45 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
E a Prefeitura de Manaus retomou hoje a entrega dos compostos lácteos para crianças de 3 a 4 anos de idade, atendidas pelo programa Leite do Meu Filho. Está aqui com a gente agora ao vivo nos estúdios o repórter André Meirelles, que tem mais informações a respeito desta volta do programa. Muito boa noite, André. André, então, quantas crianças aí vão ser beneficiadas nessa etapa do programa? Conta pra gente, boa noite. Olá, Karine e Carlão, boa noite a todos. Olha só, o composto lácteo será entregue para um total de 9.000 crianças cadastradas aí no sistema do programa Leite do Meu Filho, na faixa etária de 3 a 4 anos, nessa primeira etapa. Vale lembrar aí, Karine e Carlão, que o programa estava um tempinho aí parado, estacionado, e voltou aí a partir de hoje. Olha, para a faixa etária de 3 e 4 anos, será feita a entrega de 4 latas do composto lácteo de 400 gramas, referente ao mês de março. E funciona assim: hoje foi a entrega aí para os responsáveis cujos nomes se iniciam com a letra A, e assim vai sendo feita a etapa de acordo com a Prefeitura de Manaus. Amanhã, na quinta-feira, será a vez dos beneficiários com as iniciais B, C e D. E na sexta-feira, aqueles com os nomes que iniciam com as letras E e F. E na semana seguinte, o cronograma irá contemplar os demais beneficiários. Nesse primeiro momento, a distribuição está voltada para os usuários com cadastro ativos ali no programa. Ou seja, quem já fez a retirada do produto alguma vez ali pode novamente comparecer lá para fazer referente ao mês de março. E segundo a Prefeitura, existem pessoas com cadastro aprovado, mas essas devem aguardar a divulgação de um novo cronograma para iniciar o recebimento do leite. E somente as pessoas cadastradas como responsáveis podem aí retirar os produtos apresentando os documentos como RG e CPF. E tem as centrais aí, para retiradas, que funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Uma delas é ali no shopping Felipe Dal, que fica na Avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. E a outra no Complexo de Saúde Oeste, na rua Comandante Paulo Lasmar, no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. 6 horas 33 minutos, você no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas do ar para você. Olha só, hein? O Procon Amazonas divulga top 10 de empresas com mais reclamações no estado. A Amazonas Energia ficou em primeiro lugar absoluto. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. O Amazonas recebeu nesta terça-feira mais de 600 doses da vacina contra a varíola dos macacos e vai ser aplicada inicialmente em grupos de risco para as formas graves da doença, com pessoas que vivem com HIV e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus. Bom, e até essa terça-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado confirmou 352 casos de varíolas dos macacos em todo o Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa nova campanha de imunização com a repórter Nathalie Moraes. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 47 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos em todos os serviços de vacinação do Brasil. O esquema de vacinação tem indicação de 2 doses para cada pessoa. O Amazonas recebeu 689 doses da vacina contra a doença. O imunizante foi enviado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesta primeira fase, a campanha de imunização focará em grupos de risco para formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV/AIDS e profissionais que atuam em laboratórios e em locais de exposição ao vírus. Até esta terça-feira, segundo o boletim epidemiológico da Monkeypox divulgado diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, o Amazonas já registrou 841 notificações da doença, com 352 casos já confirmados, 10 casos prováveis e 467 descartados, além de 12 casos suspeitos. O Amazonas não registrou mortes pela doença. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, Tatiana Amorim, alertou para a importância de se imunizar e ficar atento aos sintomas da doença.
Apesar de ter um público restrito, é importantíssimo vacinar, porque aí protege não só você, mas também os seus contatos. E se você tiver aí característica da mpox, que são aquelas lesões que aparecem pelo corpo, procurar uma unidade básica. Tem 4 referências na Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem a Fundação de Medicina Tropical, então procurar um serviço de saúde para que possa receber o atendimento. A campanha de vacinação contra a varíola dos macacos em Manaus será realizada no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que fica localizado na dependência da Fundação de Medicina Tropical. A imunização será realizada por meio de agendamento na sede do CRIE, com a apresentação do encaminhamento médico que comprove que o paciente faça parte dos grupos prioritários. A data de início para o agendamento da vacinação ainda não foi divulgada pelas autoridades de saúde aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a bioeconomia e os agentes ativos desta nova modalidade comercial vão estar reunidos em um evento sobre debate de bioeconomia, consolidação do ecossistema de bionegócios na Amazônia, que acontece amanhã aqui em Manaus, Karime. Exato, Carlão. O evento acontece no Centro de Biotecnologia da Amazônia, no Distrito Industrial. A entrada é gratuita. O repórter André Meirelles tem mais informações. O evento Debate de Bioeconomia, Consolidação do Ecossistema e Bionegócios da Amazônia acontece nesta quinta-feira no Centro de Biotecnologia da Amazônia, no Distrito Industrial, a partir das 5 da tarde. A programação conta com palestras de especialistas da área abordando assuntos de como contribuir com as políticas públicas voltadas à bioeconomia da Amazônia, conforme explica a parceira de execução do evento e cofundadora do Impact Hub em Manaus, Juliana Teles. Então vai ser amanhã no CBA, no Centro de Biotecnologia da Amazônia. A gente vai fazer um debate sobre bioeconomia, discutir a agenda local da região, com a participação de atores das políticas que estão à frente das políticas públicas para a bioeconomia e com organizações que executam essas políticas públicas. Então a ideia é a gente gerar um grande debate mesmo, especialmente olhando aí para os próximos passos. Segundo Carlos Couri, diretor de inovação em bioeconomia, os organizadores buscam aproximar as políticas públicas e o status atual da bioeconomia na Amazônia. A proposta do evento desta quinta-feira é contribuir com as políticas públicas que estão começando a ser desenhadas em Brasília pelo novo governo relativas à bioeconomia na Amazônia. Então, interagir com as principais agendas do governo federal nesse tema, unificando e dando voz ao ecossistema local, de forma a apresentar os desafios que precisamos ser superados, as oportunidades e o quanto o ecossistema está preparado para dar a sua contribuição e a gente acelerar a implementação de uma bioeconomia inclusiva, com soluções e agregação de valor para a realidade amazônica. A entrada no evento é gratuita para quem realizou a inscrição online, mas o evento pode ser conferido ao vivo pelo canal do YouTube no IDESAN, a partir das 5 da tarde desta quinta-feira. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, vamos agora falar de moda, isso mesmo, moda, que é um conceito amplo que engloba tendências de roupas, acessórios, estilo de vida e comportamento de um determinado grupo num determinado período, Karime Leão. Carlão, exatamente, é também uma forma de expressão cultural e individual que reflete aí as mudanças na sociedade, as influências de diversos aspectos, como arte, música e, por que não dizer também, tecnologia, não é não? Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o coordenador do curso de Designer de Moda da Faculdade Santa Teresa, Siddhartha Gautama, é isso? Gautama, muito boa noite. Seja bem-vindo ao 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite, então. Depois dessa introdução que a gente fez, né, falando sobre várias formas de definir moda, como é que o senhor analisa a moda aqui no estado do Amazonas? Temos aqui um vestir único, de repente uma moda raiz? Sim, acredito que no Amazonas a gente tem um povo que é extremamente criativo e eu acho que essa criatividade ela transborda na forma como as pessoas se vestem, como elas se traduzem na roupa.
Olha só, quando nós falamos de mercado, em especial em mercado, como o senhor analisa atualmente, né, o desenvolvimento do mercado regional? Aqui no Amazonas a gente ainda tem uma certa dificuldade com esse mercado. A gente sabe que por questões óbvias logísticas e estruturais, a gente atende uma dificuldade. Entretanto, a gente tem vencido esses obstáculos através do trabalho autoral. Muitos designers têm apostado na criatividade de trabalhos autorais para que eles consigam colocar esse produto no mercado e dessa forma também traduzir a sua estética no mercado de moda. E ainda é difícil a gente se expressar, a gente ser consumido, digamos assim, consumirem a nossa moda no eixo fora aqui de Manaus? Sim. O que a gente tem muito, Karime, os designers brasileiros, de uma forma geral, eles se inspiram muito na moda regional amazônica. O que a gente ainda não tem com uma grande facilidade é os designers regionais trabalhando essa influência da moda amazônica para ser consumida fora. Então, a gente precisa ainda fortalecer esse aspecto. Qual é o tema que predomina aqui na região, no caso? Toda vez que a gente fala sobre moda amazônica, as pessoas vão logo para as questões das belezas naturais, fauna e flora. Mas a gente tem outros aspectos também, né? Que é a questão da língua, a questão do clima. Então, tudo isso influencia na forma como a gente trabalha a moda aqui no estado. Certo. E esse curso de designer em moda, ele acho que também deve primar pela questão exatamente do negócio, de como você vencer barreiras e fazer do seu talento, da sua arte, como fazer isso vendável, não é? Essa parte de negócios é a parte mais difícil? Essa é a parte mais desafiadora do curso, para falar a verdade, porque muitas vezes o aluno vai fazer o curso de moda, ele está preocupado com a questão de criação, desenvolvimento de produtos, mas na verdade o aluno precisa entender que moda é um mercado, é um negócio, e quando o aluno entende que moda é um mercado, é um negócio, ele vai conseguir desenvolver um trabalho que de fato vai ter uma repercussão na sua vida. Esse aqui é o desafio, né, Calão? Do artista conseguir também trabalhar o negócio, né? Sim, o artista normalmente não, né? Ele não tem, né, essa habilidade. Na verdade, a questão da moda como arte, ela trabalha muito a questão da estética, mas a moda como negócio, ela trabalha o entendimento de quem é esse mercado, onde esse mercado pode chegar e quem sou eu enquanto produtor de moda, como desenvolvedor de produtos de moda, para incluir o meu trabalho nesse mercado. Olha só, você já até falou em termos nacionais, nacional é difícil, mas você acha que o que produzimos aqui no nosso estado, o nosso estilo, ele pode vir a fazer sucesso no Brasil? Ele não só pode, como já está fazendo. Nós temos muitos nomes, inclusive, que já estão fazendo sucesso lá fora, né? Inclusive, nós tivemos agora na última edição do São Paulo Fashion Week um estilista amazonense, né? Desfilando a sua primeira coleção. Nós temos diversos nomes que trabalham também com a parte de biojoias, com a parte da produção de gemas e joias da Amazônia. Os acessórios também vendem muito. Agora, quem foi esse estilista e como é que foi essa coleção que ele levou lá para a Semana de Moda de São Paulo? O estilista que desfilou é o Maurício Duarte, né? Ele foi um aluno que começou os estudos de moda aqui em Manaus e por ter esse destaque na moda regional, ele foi fazer um curso fora na Faculdade de Belas Artes em São Paulo e hoje ele está aí despontando como uma grande referência da moda amazônica aí, a nível nacional. Olha que bacana, muito legal. Vamos falar agora do evento que acontece da Faculdade Santa Teresa, que está promovendo com o estilista Alexandre Ertkovich. É um grande nome da moda, né? Um pioneiro em vários aspectos. Eles faziam umas blusas, umas camisetas diferentérrimas. E como é que está sendo esse evento, trazê-lo aqui para fazer esse intercâmbio aí de moda? Na verdade, a vinda do Alexandre para cá é uma iniciativa assim, audaciosa da nossa reitora, né, da doutora Maria do Carmo, que tem uma visão assim, muito apurada sobre qual é a necessidade de a gente fortalecer esse mercado de moda aqui na região. E aí, a convite da doutora Maria do Carmo, o Alexandre Ertkovich, ele está vindo para fazer esse workshop, esse talk show, na verdade, aqui conosco, para trazer um pouco de qual que é a sua história e como ele pode contribuir para a vivência do aluno. Ter esse contato com ele é muito importante. Legal. E quem pode participar e como vai ser a inscrição para esse evento aí, para esse curso?
A divulgação está acontecendo nas redes sociais, né, nas mídias sociais, no Instagram da Faculdade Santa Teresa, Faculdade Santa Teresa AM, e na rede social, no Instagram do curso Design de Moda FST. A inscrição ela é condicionada a um link, né? E a pessoa que faz a inscrição ela tem que fazer uma doação de um pacote de fraldas e uma lata de leite, que vai ser revertida em uma doação para uma instituição também filantrópica. É uma inscrição social. E como é que vai acontecer esse talk show? Vai ser onde? De que horas a que horas? Ele acontece no auditório da Faculdade Santa Teresa, no dia 17 de março, agora sexta-feira, a partir das 19 horas. A partir das 7 da noite, então é só se inscrever lá no link. Vamos de novo para o @ do Instagram. Faculdade Santa Teresa AM, e o outro Instagram, que é o nosso específico do curso, é Design Moda FST. Só acessar o link e fazer a inscrição. Exatamente. Participar. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente no 18 horas. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Conversamos com o coordenador do curso de designer de moda da Faculdade Santa Teresa, Siddhartha Gautama, acertei Isso. agora, Siddhartha Gautama, acertei, obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 6h46. 18 horas. Olha só, no Dia do Consumidor, o Procon Amazonas divulga top 10 de empresas com mais reclamações no estado. E a recordista em denúncias, mais uma vez, é quem, Carimilhão? Adivinha, dou um doce para quem adivinhasse de pergunta difícil. É Amazonas Energia, né, gente? Seguida da Águas do Amazonas, Carim, as duas. Bom, nenhuma surpresa, né, Carlão? Mas o fato é que o Dia do Consumidor está se tornando também mais um período de aquecimento nas vendas do comércio. E quem explica pra gente é o Diné Araújo. Mais de 10 mil atendimentos realizados esse ano pelo Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, as concessionárias de energia e de água estavam lá. As duas empresas, juntamente com as de telefonia, cartão de crédito e crédito consignado, compõem o que o Procon chama de top 10 das empresas com mais denúncias feitas ao órgão de defesa do consumidor. O ranking foi apresentado hoje, no Dia do Consumidor, pelo diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Eu posso afirmar que a questão da energia, da água, da telefonia, dos cartões de crédito, empréstimos consignados, figuram aí como as top 10 das reclamações, sendo de fato a principal a Amazonas Energia, que presta aí serviço no estado inteiro. Nós temos uma média neste ano de 2023 de aproximadamente de 5 mil atendimentos. Nós realizamos mais de 5 mil no primeiro mês de janeiro e mais de 4 mil, que somados deu mais de 10 mil atendimentos. Com isso, a média de atendimentos ao mês é de 5 mil. Além da luz e da água, as reclamações são as mais diversas e vão desde o valor do preço do combustível, lei das filas, alimentos estragados e por aí vai. De acordo com o diretor-presidente, o Procon disponibiliza para o atendimento dessas demandas os seus canais oficiais. Em via de regra, para registro de reclamação é necessário que traga uma documentação, que é documento pessoal, comprovante de residência e o objeto da reclamação, seja uma fatura, seja a senha da fila do banco, por exemplo, autenticada, provando que você ficou mais do que o tempo previsto por lei, enfim, o objeto da reclamação que você deseja realizar. Então você precisa vir até a sede do Procon, que fica na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo. Mas também, se você quiser realizar denúncias na qual precise de fiscalização, nós temos diversos canais apropriados, como por exemplo o nosso site www.procon.m.gov.br, onde você acessa a aba da fiscalização e realiza sua denúncia. As denúncias podem ser feitas também pelas redes sociais Procon Amazonas no Instagram, Facebook e Twitter, além do 0800 092 1512. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é comemorado nesse dia 15 de março em todo o mundo. E tudo começou nessa data em 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, fez um discurso destacando os direitos dos consumidores, que envolve a informação, a segurança e o direito de escolha, entre outros. Já aqui no Brasil, o primeiro passo para o Dia do Consumidor veio através de uma lei de 1962 que criava os primeiros órgãos de defesa do consumidor. O Código de Defesa veio depois, em 1991. Agora, os órgãos de defesa do consumidor dedicaram uma semana inteira para promover debates e ações em defesa de quem faz a economia girar, como
lembra Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON. Neste Dia do Consumidor, eu gostaria de dizer a todos os consumidores e fornecedores que essa relação entre eles, ela é necessária para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, ela é necessária de que seja efetivada de forma eficiente e transparente. Isso passa, sim, por respeito a direitos e deveres de ambas as partes. Os fornecedores, eles precisam atentar para todas as legislações que vêm como meio protetivo a essa parcela da população, grande parcela da população, que em via de regra todos nós somos consumidores, que estão no mercado de consumo usufruindo de produtos e serviços. Eles estão girando a economia. A data também tem sido muito bem recebida pelo comércio, que após as festas de fim de ano e carnaval, voltam a ter a venda impulsionada com as promoções da Semana do Consumidor. E as promoções da Semana do Consumidor começaram dia 13 e seguem até domingo, 19 de março. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h51, vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 95%. Mix. Chegou a hora de saber os assuntos sobre os bastidores da política local, sobre os bastidores da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje o dia foi agitado lá na Assembleia Legislativa, DISC, né? E o que aconteceu lá na casa, que é sempre muito pacata, não é não, Cíntia? Conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, o deputado delegado Péricles, ele teve um projeto de lei aprovado porque quando o Detran ele apreende um carro, né? Ele põe em um pátio, mas não é possível você saber em qual pátio exatamente tá, em qual local. Então esse projeto de lei, ele ia dar essa informação, obrigava o Detran a passar essa informação em até 4 horas. Só que isso foi derrubado, né? Teve ali um veto do governo dizendo que não é possível porque legislar sobre trânsito não compete aos deputados estaduais, mas sim seria um caso dali da União ver isso, né? E o deputado delegado Péricles não gostou nada desse veto, foi à tribuna e falou, o que eu tô legislando aqui não é sobre trânsito, eu tô falando sobre transparência, então a gente tem que derrubar esse veto e tudo mais. Só que teve uma discussão ali, a deputada Joana Dark falou que gostava do projeto do delegado Péricles, mas que ela iria, sim, votar em manter o veto, porque ele estava legislando sobre trânsito no fim das contas. Já o deputado Dan Câmara, que é novato na casa, disse que seria a favor do Péricles, iria derrubar o tal do veto. E a deputada Alessandra Campelo, ela tomou a frente aí, a gente sabe, vimos ontem que ela é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, e ela falou que ela iria sim manter o veto, mas que ela estaria disposta a fazer um jogo aí, né, fazer aí essa comunicação entre o governo e a Assembleia para que ele faça uma indicação para que isso saia por meio do governo e por meio de uma indicação, né? Portanto, não um projeto de lei. Por que eu digo que ela tomou a frente? Porque ela não é a líder, ela é a vice-líder, mas ela tomou a frente aí para resolver esse problema. E teve também o aumento de salário, da remuneração do baixo clero do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Falando aí dos assessores, né? Claro que esse aumento ele não é tão significativo quanto o que receberam os desembargadores, que vão ter esse aumento aí no bolso a partir de abril. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, o Conselho Nacional de Justiça afastou o juiz Fábio Alfaia, que atua lá em Quari. Qual foi o motivo, Blink? Pois é, o Conselho Nacional de Justiça afastou aí cautelarmente o juiz Fábio Alfaia da comarca de Quari. Além desse afastamento, o juiz ele foi alvo de um processo administrativo disciplinar. O Fábio Alfaia ele é acusado pelo promotor Wesley Machado, do Ministério Público do Amazonas, que foi provocado por um grupo de vereadores de oposição de Quari. Ele é acusado de usurpar a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Aí a gente vai ter que relembrar o que rolou lá em Quari, né? O juiz Fábio Alfaia, ele deu uma sentença favorável para o então prefeito de Quari, Adail Filho, Adail que hoje é deputado federal. Isso foi meses depois do Adail vencer a eleição municipal e ser diplomado.
Por isso que se fala que o juiz teria usurpado a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, já que a Adail tinha foro privilegiado. Então, só o Tribunal de Justiça poderia julgar. Para defender o juiz, o Alfaia, né? O advogado Maurício Vieira disse que esse projeto tem motivação política. A resposta do relator, ministro Luiz Felipe, foi de que esse problema não é o único do Fábio Alfaia, mas que tem uma série aí de casos que foram julgados e que acabam caindo nesse mesmo problema. E o ministro Luiz Salomão, que é o relator, disse que esses processos ficaram na mão do Alfaia por 3 anos, quando ele deveria ter enviado esses autos para o Tribunal de Justiça e não fez isso. O relator diz também que essa paralisação desses processos contra o Adail foram feitos sem qualquer fundamentação e para proteger o então prefeito. E que possivelmente porque ele recebia vantagens indevidas da família Pinheiro, mas isso ainda está sendo apurado. O voto do ministro Luiz Salomão foi acompanhado de forma unânime. Karine, Carlão. Enquanto isso, na Câmara dos Vereadores, nada de sair a tal da CPI da Águas de Manaus. Não é, Cíntia? O que está acontecendo? Será que a gente termina o ano e nada de sair essa CPI? Karine, então, nos 45 do segundo tempo, saiu. Tenho essa novidade para te contar agora de noite. O que aconteceu? A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a tal das irregularidades da água saiu porque na sessão de hoje, que foi longuíssima, ela deu um entender ali de que não sairia, porque os vereadores que são da base do prefeito estavam tentando barrar. O vereador Gilmar Nascimento, que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é por lá que passam todas as propostas, que fala, essa aqui pode continuar, ela é legal, essa aqui não pode porque bate ali na Constituição, então não tem como ir para frente. Então, ele falou que a CPI não passou por isso, não passou por esse crivo da CCJ, portanto, ela seria considerada ilegal mais lá na frente e que era melhor voltar aí a CPI porque ela não estava passando pelo processo normal. Aí o presidente da Câmara, o vereador Caio André, falou o seguinte, não passou pela CCJ, mas não tem que passar pela CCJ porque passou pela Procuradoria da Casa. Então a gente vai parar a sessão nesse momento e vamos fazer a reunião de líderes e nós vamos decidir quem são os membros da comissão, porque tem que ser pelo bloco partidário. Enfim, 1000 cálculos ali para fazer, quase como quando vai definir quem vai ser parlamentar ou não. E aí agora, 18 horas, enviaram pra gente como é que ficou a formação dessa CPI da água. Portanto, teve uma suspensão e nunca mais voltou. Foi voltar agora, né? Então, como é que ficou essa CPI? Diego Afonso, os vereadores que são, né? Diego Afonso, Everton Assis, Rodrigo Guedes, William Alemão, Ivo Neto, Marcelo Serafim e Rosivaldo Cordovil. O vereador Diego Afonso foi escolhido para ser o presidente da CPI da água. E na primeira reunião da CPI, eles vão definir os outros cargos. O que a gente pode dizer é que a comissão inteira é do time lá dos independentes, que tem, a gente sabe que tem dentro da Câmara ali 2 times, um time que é da base e outro que se fala ali independente. E assim, apesar desse alvo estar mirado na empresa Águas de Manaus, na verdade é possível que respingue alguma coisa no prefeito Davi Almeida. Então nós vamos ter próximos capítulos aí bem interessantes na Câmara Municipal de Manaus. E eu vou trazer para você tudo. Com certeza, sim. Beleza. É isso aí? Valeu, isso Cíntia aí. Blink. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O número de inadimplentes no país voltou a crescer em fevereiro. A inflação é de hoje o dia do A informação é de hoje o dia do consumidor. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é o SPC Brasil, 65,45 milhões de pessoas estão devendo. O número de devedores com participação mais expressiva em fevereiro está na faixa etária de 30 a 39 anos, e a maioria é de mulheres. O setor que concentra a maior parte dos débitos é o de bancos, seguido pelo comércio, água e luz e também comunicação. Detalhe, 88% das pessoas negativadas no mês de fevereiro são reincidentes. Os números apontam para a urgência de políticas públicas para a diminuição do número de inadimplentes.
As campanhas de combate à negativação não impedem que o consumidor retorne à situação de inadimplência. E em um cenário econômico difícil, com taxa de juros e inflação alta, o orçamento das famílias acaba ficando ainda mais apertado. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.